Toma, sob o signo provocador de a tal da metalinguagem, é um daqueles objetos audiovisuais que parecem simples à primeira vista, quase despretensiosos, mas que escondem um mecanismo interno sofisticado, capaz de transformar o próprio ato de fazer televisão em matéria-prima narrativa, e é justamente aí que reside a sua força, porque Toma não se limita a contar uma história ou a organizar esquetes em sequência, ele constrói um comentário contínuo sobre o que significa estar diante de uma câmera. Sobre o pacto invisível entre quem cria, quem atua e quem assiste, e sobre a natureza artificial, assumidamente construída, do entretenimento televisivo. Desde a primeira cena, o espectador é convidado a entrar num jogo em que a quarta parede não apenas é quebrada, mas desmontada, analisada, ironizada e remontada de forma quase artesanal, como se o programa dissesse o tempo todo que sabe exatamente o que é, como funciona e quais são os seus truques, e que não tem o menor interesse em escondê-los. Essa consciência autorreflexiva, que muitos associam automaticamente a uma postura fria ou intelectualizada, em Toma surge como algo profundamente popular, quase caseiro, um tipo de metalinguagem que não afasta o público, mas o chama para mais perto, como quem convida alguém para ver os bastidores e rir junto das imperfeições do processo. Em várias cenas, a encenação parece deliberadamente frouxa, os tempos de comédia são esticados além do esperado, os atores olham para a câmera com um misto de cumplicidade e desafio, e tudo isso constrói uma sensação curiosa de intimidade, como se o programa estivesse acontecendo ali, naquele exato momento, diante dos olhos do espectador, e não fosse o resultado de um produto fechado e polido. Há uma sequência particularmente reveladora em que a própria lógica do quadro é interrompida por comentários sobre o texto, sobre a ideia original e até sobre a recepção esperada do público, e essa interrupção não quebra o ritmo, pelo contrário, passa a ser o próprio ritmo da cena, mostrando que em Toma a metalinguagem não é um adorno, mas a engrenagem central que move tudo adiante. Comparado a outros produtos televisivos que flertam com a autorreferência apenas como piada ocasional, Toma vai além e transforma essa postura em um posicionamento estético e político, ainda que esse político seja sutil, diluído no humor e na aparente leveza. Ao assumir que a televisão é uma construção, o programa também convida o espectador a desconfiar das narrativas prontas, das emoções fabricadas e das fórmulas repetidas à exaustão, e faz isso sem discursos diretos ou didáticos, mas por meio do riso, da estranheza e do reconhecimento. Em termos de análise de cenas, é interessante observar como muitas situações começam de maneira absolutamente convencional, com um setup clássico, personagens bem definidos e uma expectativa clara de desfecho, para em seguida serem sabotadas pelo próprio texto, que revela a artificialidade da situação ou a arbitrariedade da resolução, criando um efeito duplo de humor e reflexão. Essa estratégia lembra, em certo sentido, experiências anteriores da comédia televisiva brasileira e internacional, mas em Toma ela ganha um sabor específico, muito ligado à cultura local, ao improviso, à sensação de que tudo pode desandar a qualquer momento, e que justamente por isso se mantém vivo. Há momentos em que o programa parece rir de si mesmo por tentar ser engraçado, e esse riso autocrítico cria uma camada adicional de sentido, porque coloca o humor sob suspeita, sem jamais abandoná-lo. Do ponto de vista pessoal, como espectador que já acompanhou diferentes fases da televisão, é impossível não lembrar de situações em que programas tentaram inovar demais e acabaram se perdendo em experimentalismos estéreis, algo que felizmente não acontece aqui. Porque Toma mantém sempre um pé no chão da comicidade direta, do timing físico, do gesto exagerado e da palavra mal colocada de propósito. A metalinguagem, nesse caso, não substitui o humor, mas o potencializa, oferecendo ao público diferentes níveis de leitura, desde a piada imediata até a reflexão mais ampla sobre o meio televisivo. Em comparação com outras obras que abordam a autorreferência de forma mais acadêmica ou hermética, Toma se destaca por sua acessibilidade, por não exigir um repertório prévio sofisticado, ainda que recompense quem o tenha, criando uma experiência inclusiva, em que o riso não depende de entender todas as camadas, mas se aprofunda à medida que essas camadas vão sendo percebidas. Uma das grandes virtudes do programa é justamente essa capacidade de dialogar com públicos distintos sem se diluir, mantendo uma identidade clara e uma coerência interna que se sustenta mesmo quando tudo parece caótico. Em várias cenas, a sensação de improviso é tão forte que chega a dar a impressão de que os atores estão descobrindo o caminho da piada ao mesmo tempo que o espectador, e essa ilusão de espontaneidade é um dos truques mais eficazes da metalinguagem de Toma,
Porque reforça a ideia de que a televisão pode ser um espaço de jogo, de risco e de surpresa, e não apenas de repetição controlada. Há também um prazer quase infantil em reconhecer os mecanismos sendo expostos, como quando um erro técnico é incorporado à narrativa ou quando uma reação inesperada é comentada dentro da própria cena, transformando o acidente em conteúdo. Isso remete a uma tradição de humor que valoriza o erro, o tropeço e a falha como fontes legítimas de comicidade, algo que dialoga profundamente com a experiência cotidiana do público, acostumado a lidar com imperfeições e improvisos em sua própria vida. Em termos temáticos, a tal da metalinguagem não se limita a falar de televisão, mas se expande para uma reflexão mais ampla sobre representação, identidade e performance, sugerindo que todos nós, em alguma medida, estamos constantemente encenando papéis, conscientes ou não do olhar do outro. Toma parece dizer que viver em sociedade é também um ato metalinguístico, uma negociação contínua entre o que somos, o que mostramos e o que sabemos que está sendo observado. Essa leitura ganha força em cenas em que os personagens demonstram consciência de estarem sendo vistos, julgados ou avaliados, criando paralelos evidentes com a lógica das redes sociais e da exposição permanente, ainda que o programa não trate disso de forma direta ou explícita. Comparando Toma com outras produções contemporâneas, percebe-se como ele ocupa um espaço singular, recusando tanto o cinismo excessivo quanto a ingenuidade absoluta, e encontrando um equilíbrio raro entre crítica e afeto, ironia e empatia. Do ponto de vista da linguagem audiovisual, a escolha por enquadramentos que parecem descuidados, por cortes abruptos e por uma montagem que às vezes chama atenção para si mesma reforça essa proposta autorreflexiva, lembrando constantemente ao espectador que está diante de uma construção, mas uma construção viva, pulsante e aberta à interferência. Em termos de gaiotas pessoais, lembro-me de assistir a um episódio de Tom em um contexto doméstico, com pessoas de diferentes idades ao redor, e perceber como cada uma reagia a aspectos distintos do programa, alguns rindo das piadas mais diretas, outros comentando as quebras de expectativa, outros ainda refletindo sobre o que aquilo dizia sobre a televisão atual, e essa multiplicidade de reações parecia confirmar, na prática, a eficácia da metalinguagem como ferramenta de comunicação ampla. Ao longo do tempo, Toma se consolida não apenas como um programa engraçado, mas como um comentário persistente sobre o próprio ato de fazer rir, sobre a fragilidade dos formatos e sobre a possibilidade de reinventá-los a partir de dentro, usando suas próprias regras contra eles mesmos. Essa postura, longe de ser apenas um exercício estilístico, revela uma confiança profunda na inteligência do público e uma aposta corajosa na ideia de que o humor pode ser, ao mesmo tempo, acessível e sofisticado, popular e reflexivo, simples e cheio de camadas, e é justamente essa combinação que Fazenda de A Tal da Metalinguagem toma uma experiência tão rica, instigante, acima de tudo, viva, como se o programa estivesse sempre em processo, sempre se repensando, sempre se olhando no espelho e rindo do que vê, convidando o espectador a rir junto, não apesar da artificialidade da televisão, mas exatamente por causa dela.